Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Mesa Redonda, um programa de informação semanal que seleciona o que de mais relevante se passou na região, no país e no mundo. O convidado desta semana para comentar a atualidade noticiosa é António Figueiredo, atualmente diretor do Jornal Centro e gestor comercial da empresa Legenda Transparente. Mas para já, ficamos com os destaques de imprensa desta semana. Começamos com o Público, em destaque na capa deste jornal. Tribunais com acesso automático à informação de alunos. Governo avança contra parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Entrevista a Francis Ford Coppola na estreia de Apocalypse Now Final Cut. E ainda no Reino Unido, Boris Johnson com maioria para avançar o seu Brexit. No Jornal de Notícias, funcionários públicos vão ganhar mais 2 euros por mês. Simulações para o salário médio de 1.000 euros. Foi preciso suares muito, foi o trocadilho usado pelo JN após a vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Feyenoord. E ainda o Serviço Nacional de Saúde pode perder quase 1.800 médicos em 2 anos. Em destaque no Correio da Manhã, assédio sexual em lar de idosos, funcionárias acusam presidente e 2 mulheres apresentam queixa à PSP. Benfica paga 1 milhão líquido por ano a Laje. No Orçamento de Estado, bónus fiscal para crianças até aos 3 anos. Seguimos agora para as edições de fim de semana. No Jornal Expresso, Costa e Centeno discutiram em pleno Conselho Europeu. Costa quis deitar para o lixo o consenso obtido pelo líder do Eurogrupo. Brexit, a eleição que matou o sonho dos europeístas. E ainda o Governo avalia a subida das pensões. Em destaque na cultura, Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, vence o Prémio Pessoa 2019. Já o Sol salienta a fricção entre Medina e Pedro Nuno obriga Costa a intervir. Líder do PS relembra que não tinha a intenção de se reformar tão cedo. Comunicados, e-mails e mentiras na RTP. Documentos com acusações graves e pressões no Conselho de Redação. E após sondagem, Luís Montenegro é o preferido entre o eleitorado social-democrata. Passamos então agora às edições do desporto. O jornal Record revela que Portugal é o único país com 4 equipas nos 16avos de final. Reis da Liga Europa será a manchete desta edição. Estamos a fazer um trabalho fantástico, é o que diz Bruno Lage após renovar o seu contrato com as Águias até 2024. Quanto à bola, 4 motivos para sorrir. A vitória do Benfica por 4-0 frente ao Famalicão. Destaca ainda para Pizzi pela boa exibição em 3 goleadas seguidas. No Gil Vicente, Ruben Ribeiro é reforço. Quanto aos jornais regionais, começamos pelo Jornal Centro. Autarcas do PSD na mira da Justiça. Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu, é acusado de receber dinheiro para pagar favores. Autarcas de Tondela aumentaram salários com quilómetros extra. Ministério Público reclama perda de mandato e ainda empresários no estrangeiro reclamam menos impostos. Por fim, no Diário de Viseu, a capa destaca o homicídio em Moimenta da Beira. Condenado a mais de 18 anos por matar mulher. Bombeiro é considerado culpado pela morte da companheira de 25 anos. Fatura da água aumenta em 2020. E ainda homem de 38 anos morre após queda de andaime. Relembramos que os comentários desta semana são feitos por António Figueiredo, diretor do Jornal Centro. António, muito bom dia. Olá, obrigado pela Joana. sua presença. Bom, começamos por analisar o Público, que destaca que tribunais têm a partir deste mês acesso automático às informações de alunos menores envolvidos em processos judiciais, apesar da Comissão Nacional de Proteção de Dados ter dado parecer negativo. Parece-lhe correta a aplicação desta medida? Muito bem. Vou aqui só fazer uma nota prévia. Estou aqui como jornalista e diretor do Jornal do Centro. Venho comentar e dar opinião, o que para mim é uma coisa rara. Eu defendo que o jornalista deve fazer notícias e não deve fazer opinião. Aliás, o Jornal do Centro deve ser dos poucos jornais em Portugal em que o diretor não assina um editorial todas as semanas. Muito raro, só em casos excepcionais, é que o diretor assina um editorial. E porquê? Porque nós defendemos,
e na altura que eu assumi a direção do jornal em 2014, que um jornal não deve estar dependente da opinião de um diretor. A opinião do diretor pode condicionar os leitores, e os leitores podem estar convencidos que a linha editorial do jornal é a opinião do diretor. Eu acho que não deve ser. Eu acho que o jornal deve essencialmente dar notícias e depois a escolha fica para os leitores e para os open makers que nós temos no jornal. Mas aceitei o desafio e estou aqui, e vamos então à questão dos dados de estudantes e menores recolhidos pela Justiça. É uma análise um bocadinho controversa. Por um lado, é bom que os tribunais tenham acesso a essa informação para que a Justiça possa ser mais célere, mais eficaz, mais contundente, mas há sempre uma barreira que é difícil de estabelecer. As liberdades individuais de cada um. Onde é que cada um... qual é essa barreira? E é difícil de estabelecer. Preservo muito a liberdade individual de cada um, independentemente de me virem com a teoria, e tal, mas a Justiça precisa ter acesso a dados. Isto tem que ser muito controlado, porque a gente nunca sabe em que mãos é que circula essa informação, claro, e de que modo é que pode ser utilizada. Portanto, aceito, mas com algumas reservas, que isso possa ser feito dessa maneira. Muito bem. O Jornal de Notícias diz que funcionários públicos irão receber mais 2 euros por mês. Na sua opinião, acha que este aumento de 2 euros irá ajudar a vida dos portugueses? É sempre aquela questão do copo meio cheio e meio vazio, não é? Ao lado do governo, são 2 euros, mas são muitos milhões, multiplicando pelos milhares de funcionários públicos. O funcionário público percebe que desde que o tempo da Troika perdeu poder de compra, as carreiras não foram atualizadas, perderam vencimentos, houve mesmo carreiras que foram congeladas e até quem perdeu vencimento. E, portanto, há sempre aqui esta luta entre quem dirige e quem é dirigido. E depois também há aqui em Portugal, é uma questão que penso que tem que ser rapidamente esbatida e ultrapassada, que há um bocadinho também a guerra entre o privado, o trabalhador do privado e o trabalhador do público. O trabalhador do privado acha sempre que o funcionário público ganha muito mais do que aquilo que merece, e depois o privado ganha pouco. Portanto, há aqui, penso que os dirigentes do país, isso é uma tarefa que compete essencialmente aos dirigentes do país, aos governantes e outros responsáveis, tentar esbater esta luta. Se calhar eles interessa-lhes que existe esta luta entre o privado e o público para depois saberem gerir estas reivindicações. Mas considero que, para aquilo que se passou nos últimos anos, é capaz de ser pouco, e os funcionários públicos, os que trabalham, obviamente, e deve haver classificação e deve haver vigilância, acho que mereciam mais. Aliás, como todos nós merecemos mais. Claramente. No Correio da Manhã fala-se de assédio sexual em lar de idosos, sendo que funcionários já fizeram queixa. Considera que esta questão do assédio sexual ainda é uma questão subvalorizada? Felizmente, nos últimos anos, por causa de notícias em que envolvem pessoas mais mediáticas, aliás, muitas da área do cinema, realizadores de cinema, começaram a surgir, aquele movimento Me Too também. Penso que nunca é demais estarmos atentos a essas questões do assédio sexual. Não, é lamentável que alguém, pelo facto de ter o poder, seja que poder for, poder paternal, poder familiar, poder patronal, seja o que for, usar isso para fazer com a ação sexual. É lamentável. Eu acho que todas as ações que possam estar vigilantes e condenar severamente, obviamente, tem que ser as coisas provadas, também não pode ser, porque muitas vezes também temos de ter cuidado, que às vezes surgem algumas denúncias pouco provadas, pouco sustentadas, mas desde que as coisas estejam bem consolidadas, acho que essas pessoas devem ser bem penalizadas. Muito bem. Agora, o Jornal Expresso destaca a vitória de Boris Johnson. Na sua opinião, acha que os imigrantes portugueses devem estar preocupados? Penso que não. Penso que é um bocadinho há aqui muito barulho, e agora que Boris Johnson teve uma maioria, ultra maioria, penso que a coisa vai correr. Eu acho que a Inglaterra entrou nisto um bocadinho sem pensarem muito bem. Eu acho que eles vão ser os principais prejudicados nesta saída da União Europeia. Eu estou convencido que, obviamente, não vai ser nos próximos anos, porque fazer um novo referendo vai ser difícil, mas eu penso que daqui a 10, 20 anos vai ser feito um novo referendo para que a Inglaterra volte a entrar na União Europeia. Aliás, os eleitores jovens
sabias que estavam contra essa decisão. A Inglaterra vai ter que se relacionar com a Europa vai ter que se relacionar com a Inglaterra e, portanto, essa questão dos imigrantes lá vão ser defendidos e os seus direitos vão ser preservados mesmo. Na relação Portugal e Inglaterra são parceiros de há muitos anos, os parceiros do velho continente, e penso que a coisa que vai ser ultrapassada. Esperemos que assim seja. O SOL salienta os documentos com acusações graves e pressões no Conselho da Redação da RTP. Como jornalista, que comentários formula acerca desta situação na televisão pública portuguesa? Lamento muito, porque eu defendo que o jornalista nunca deve ser notícia. E quando o jornalista passa a ser notícia, não é por boas causas de certeza absoluta. E é o que estamos aí a ver. A relação da direção de informação com os jornalistas na RTP ao longo dos anos são sempre casos difíceis. Há sempre aquela suspeita de que o poder político, uma vez que a televisão, a RTP é do Estado, influencia as notícias. Eu tenho muitas dúvidas que numa redação com centenas de pessoas o poder político possa condicionar as notícias que se fazem no dia-a-dia, tenho muitas dúvidas. Agora, a RTP sempre viveu neste caldo de confusão. Talvez seja ali, egos de poder, alguém que queira ser diretor e não foi. Vamos ver. Agora, lamento muito quando os jornalistas são notícias. Seja por que motivo for, eu acho que o jornalista não deve ser notícia, deve dar a notícia. Exato. Passamos agora ao desporto. Na edição de Recorde informa que Bruno Lage renova contrato até 2024. Pensa que os encarnados sentiram uma lufada de ar fresco desde a entrada de Lage no clube? Sim. Há uma certa diferença da postura do treinador, o próprio treinador tem uma postura diferente, a falar com os jornalistas, até nisso se nota-se que ele também tem uma relação um pouco diferente também com os próprios jogadores. Há quem critica, há quem gosta, há quem não gosta, mas isso é da vida, quem é figura pública, e os treinadores das equipas da Primeira Liga são figuras públicas, estão sempre debaixo dos holofotes da imprensa, e bem, porque movimentam muitos interesses e muitas paixões, mas há diferença, há uma diferença na liderança da equipa do Benfica com a chegada do Bruno Lage. E, visto que já se vê algumas derrotas desde o início do campeonato, na sua opinião, acha que este treinador é a grande motivação da equipa? Eu penso que sim, pelo facto dele apostar nos jovens. Ainda temos também aquela questão que se passou com o João Félix, o jovem jogador aqui de Viseu. Penso que o Bruno Lage, é evidente, os treinadores ganham, perdem, mas vai continuar a ser... É um bocadinho diferente, é uma postura diferente. Eu acho que eu gosto, não sou um grande apaixonado de futebol, vejo futebol, não me movimento muitos quilómetros para ver uma partida de futebol, mas gosto que as equipas portuguesas sejam treinadas por portugueses. Isto não tem nada a ver contra os estrangeiros, mas gosto de ver treinadores portugueses a treinar equipas portuguesas, e eu acho que o Bruno Lage é um bom exemplo disso. Muito bem. A bola também destaca o Benfica, agora com uma vitória. É caso para dizer que os encarnados estão imparáveis. Pois, e o Benfica, para quem não é do Benfica, não vai gostar de ouvir isto, mas o Benfica é o que vende. Aliás, em conversas com os jornalistas da bola, que eu já fui correspondente da bola em Viseu, agora já não sou, que há uns anos se perguntava por isso até que a bola se dizia que a bola era o jornal do Benfica, porque quase todas as capas eram relacionadas com o Benfica. Mas era o que eles diziam, se fizermos uma capa com o Benfica, vende. Estamos com outro clube, vende menos, porque na realidade o Benfica tem sempre muitos mais adeptos. Penso que sim, que o Benfica vai... Estou convencido que a luta vai ser renhida neste campeonato entre o Porto e o Benfica. Mas vai chegar lá. Agora, em relação ao Jornal de Centro, informa que autoridades imputam novas suspeitas de corrupção ao Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques. Remete-nos para o tema da corrupção na política em Portugal e com alguns casos marcantes nestes últimos anos. Considera que este delito está a aumentar no nosso país? Não sei se está a aumentar. Agora que tem mais visibilidade, tem. E ainda bem que tem. E ainda bem que os jornalistas e os jornais têm mais capacidade de investigação, estão a ter mais acesso aos processos e os tornam públicos, porque estas pessoas que... Eu não tenho aquela ideia de que todos os políticos são corruptos. Antes, pelo contrário. A grande maioria deles são pessoas sérias e estão nos lugares com empenho na defesa do interesse público. Agora, estes que não
estes sobre os quais há suspeitas. O Almeida Henriques, nesta altura, é apenas suspeito, está a ser investigado de usar os cargos públicos que ocupou e mais que ocupou, porque isso vem em investigação do tempo em que ele era deputado e secretário de Estado, para ter benefícios pessoais. É feio isso a ser provado. Já quanto aos autarcas da Tondela, há uma acusação clara de que eles utilizaram os cargos públicos para tirarem benefícios pessoais. Eles próprios admitem isso, que depois até devolveram milhares de euros de dinheiros que receberam indevidamente. Vêm dizer, foi um engano. Tenho muitas dúvidas, porque ninguém se engana em 20 mil euros. Se me dissessem que se tivessem enganado em 500 euros, ainda podia admitir. Agora, acho bem que a Justiça atue de forma rápida, porque também não se compreende, é penoso que a Justiça se arraste e as pessoas andam aqui envolvidas neste processo e não há clarificação, mas que atue de forma clara e que estes processos permitam limpar da política quem está lá sem os fins a que se destina à política, que é lutar e decidir para o bem comum. Exatamente. No Diário de Viseu foi notícia que o bombeiro que cometeu o homicídio em Moimenta da Beira foi condenado a 18 anos de prisão, sendo que a pena máxima para quem comete este crime é de 25 anos. Qual é a sua opinião quanto ao número de anos desta condenação, dada a gravidade com que foi cometido este crime? De uma forma genérica, o que eu penso é que quando está em causa a vida, tirar a vida de alguém não tem perdão. Não há qualquer atenuante que se possa dizer quando alguém tira a vida a outra pessoa. Os juízes justificaram com algumas questões, de não ser a pena máxima, não domino bem essa questão da legislação, mas penso de qualquer das maneiras, é evidente, para a família da vítima é pouco, para a família do acusado e do arguido, que agora passou a ser condenado, será muito, até porque é um jovem, mas não faz sentido que um jovem, por aqueles motivos que se conhecem, até de uma relação que ele queria esconder, tenha tirado a vida a uma jovem mãe de filhos, independentemente de ser mãe de filhos, ser jovem ou ser mais idoso. Quando está em causa a vida humana, penso que as coisas têm que ser punidas e também de uma forma clara. Exatamente. António, terminamos por aqui. Agradeço a sua presença e desejo-lhe um resto de uma boa semana. Muito obrigado, Joana, e obrigado pelo convite. Em foco na nossa atualidade cultural, destacamos a estreia do filme Star Wars, A Ascensão de Skywalker, no dia 19 de dezembro. Os fãs que desde sempre acompanham esta jornada são chamados às salas de cinema para ver mais um novo e último capítulo da saga. Todas as atenções estão viradas para a grande batalha final que está para chegar. Your journey nears its end. E com isto me despeço. A informação regressa à ESEV TV na próxima semana. Desejo-lhe uma ótima semana e cá nos encontramos de hoje a 8 dias. Antes de terminarmos, vamos conhecer o momento cultural da semana, hoje com o artista Pedro Santos.